Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos hoje iniciar mais uma nova aula. Nós vamos falar sobre a principal consequência da Segunda Guerra Mundial, e esta consequência foi a Guerra Fria. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o mundo viu emergir desse conflito duas superpotências. Uma, os Estados Unidos da América, de sistema capitalista, e outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de sistema socialista. Então, essa imersão de duas superpotências após o conflito da Segunda Guerra Mundial fez com que se difundisse no mundo todo uma batalha ideológica, onde as duas superpotências procuravam obter o maior número possível de nações aliadas, de nações convertidas ao seu sistema político, econômico e cultural. Essa guerra de ideologias, essa guerra de sistemas culturais e políticos entre essas duas superpotências ganhou o nome de Guerra Fria. Por que essa denominação Guerra Fria? Podemos dizer porque na realidade ela nunca esquentou a tal ponto de se tornar uma guerra de fato, uma guerra de homens e armas, né? Por isso ela ganhou essa denominação Guerra Fria. O conflito nunca esquentou a tal ponto que os dois principais atores, União Soviética e Estados Unidos, jamais entraram em conflito armado. O conflito ficou no campo das ameaças, das ideologias, da conversão política, econômica e cultural das outras nações. Mas por que a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos não entraram em guerra de fato, para determinar a supremacia de imediato? Talvez a resposta esteja nessa imagem. Por causa da possibilidade de uma guerra nuclear. Depois de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos como a União Soviética fizeram várias experiências para ver a possibilidade de uma guerra nuclear possível, de uma guerra nuclear real. Essas experiências elas trouxeram tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética uma certeza da impossibilidade de uma guerra nuclear, porque de uma guerra nuclear não existem vencedores, todos perdem. Eles chegaram à conclusão que se houvesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, em poucas horas 34 milhões de pessoas morreriam, seriam eliminadas. 34 milhões de mortos em poucas horas se houvesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Não custa lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, o número de mortos no conflito foi de 85 milhões. Pois é, num conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, em poucas horas morreriam 34 milhões de pessoas. Observa, de 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, nesse período todo de anos, morreram 85 pessoas. No caso de uma guerra nuclear, em poucas horas, morreriam 34 milhões de pessoas. Em 2 meses, a radiação seria levada pelas correntes de vento e pelas correntes marítimas e mataria 4 bilhões de pessoas por todo o mundo. Realmente é assombroso a capacidade de destruição de uma guerra nuclear, e seria muito pior. A fauna e a flora terrestre estariam destruídas por centenas de anos. Terra e oceanos se tornariam estéreis por centenas de anos. Os sobreviventes teriam inveja dos mortos, como preconizou o nosso amigo Einstein. Eles seriam doentes, teriam câncer, leucemia, fragilidade óssea, infertilidade e as mais terríveis mutações. Famintos e sem traços de humanidade. Ou seja,
Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos chegaram a uma certeza, e essa certeza era a impossibilidade de uma guerra nuclear. Isso fez com que a situação entre as duas nações nunca esquentasse a tal ponto que chegasse ao nível da possibilidade de um conflito nuclear. Ou seja, a situação permaneceu fria entre estas duas nações. Isso explica por que o termo Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética lutariam pela hegemonia do mundo, mas no campo das ideologias, no campo da economia, no campo da política e no campo da cultura. Logo, o maior objetivo dessa guerra era obter o maior número possível de nações aliadas, simpatizantes, e desta forma a potência que conseguisse o maior número de nações aliadas e simpatizantes atingiria a hegemonia global, política e econômica. O perdedor seria condenado ao isolamento e ao caos econômico sem parceiros comerciais ou políticos e naturalmente seria assimilado pelo vencedor. Então, na Guerra Fria haveria um vencedor. Aquele que conseguisse assimilar para o seu sistema ideológico, econômico, político e cultural o maior número de nações seria aliado, seria o vencedor, teria os seus aliados. E o perdedor naturalmente seria isolado e naturalmente teria que aceitar a assimilação do seu sistema pelo sistema político, econômico e cultural do vencedor. Então, esse embate entre Estados Unidos e União Soviética será deflagrado por todo o mundo em busca de nações aliadas, nações que se convertam aos seus sistemas econômicos, políticos e culturais. De um lado, o capitalismo americano e de outro lado, o socialismo soviético. Antes de mais nada, vamos tentar pelo menos dar um conceito básico do que é capitalismo e socialismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. E o socialismo? O socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Observa como os dois sistemas são opostos. Um individualista se baseia no lucro, na propriedade privada e na existência de classes sociais. O outro socialismo é coletivista, não tem classes sociais e se baseia numa doutrina de coletivização dos meios de produção e sua distribuição. Ou seja, as riquezas elas são coletivas e distribuídas igualmente entre todos. Claro, gente, que o socialismo que nós estamos falando é o socialismo teórico, utópico, não é? Não é o socialismo que nós encontramos atualmente pelo mundo. E aí fica a pergunta, qual seria o melhor para o desenvolvimento do mundo após a Segunda Guerra Mundial? Seria o capitalismo ou seria o socialismo? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos desenvolveram várias teorias e práticas durante a Guerra Fria. Uma dessas teorias é a teoria armamentista. Essa teoria armamentista e de força se baseava numa frase que havia num templo de Marte na Roma antiga, na Roma imperial. Essa frase era muito simples, ela dizia: se queres paz, prepara-te para a guerra. Ou seja, os romanos acreditavam que só teriam paz se fossem poderosos militarmente suficientes para que nenhuma nação ousasse atacá-los. Ou seja, se você tiver um poderio militar incontestável, você terá paz, porque nenhuma nação terá ousadia de tentar atacá-lo. Essa era a filosofia armamentista dos romanos
E era nessa filosofia armamentista dos romanos que se baseavam tanto os Estados Unidos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para desenvolver sua teoria armamentista. E a teoria armamentista deu origem a outras filosofias, como a corrida armamentista. O que é a corrida armamentista? Tanto os Estados Unidos quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, baseadas na teoria armamentista, baseadas que só nações muito bem armadas, muito poderosas, alcançam a paz, porque ninguém ousa atacá-las. Somente baseado nessa teoria, as duas nações criaram uma espécie de corrida armamentista. Começaram a produzir armas em escala industrial. Tanto armas convencionais como armas nucleares, sendo produzidas em escala industrial, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final dos anos 80, se descobriu que essa corrida levou os Estados Unidos a ter um arsenal nuclear que permitia a total destruição do planeta Terra e da humanidade, no mínimo por 8 vezes. Se descobriu também que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas agora possui um arsenal nuclear capaz de destruir a Terra e a humanidade por 12 vezes. Então, analisem essa imagem, gente. Os Estados Unidos, no final dos anos 80, possuíam um arsenal nuclear capaz de destruir 8 terras, 8 planetas terras e dizimar 8 humanidades. A União Soviética, no final dos anos 80, ela possuía a capacidade de destruir 12 planetas terras e dizimar 12 vezes a humanidade. Na realidade, essa demonstração de força dos Estados Unidos e da União Soviética apareceu para as demais nações do mundo um enorme desperdício de economia e recursos. Por quê? Porque, na realidade, isso é uma enorme burrice. Por que tu vai destruir o mundo 8 vezes ou 12 vezes se uma vez só já basta? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, ao invés de darem uma demonstração de poder às nações do mundo, deram uma demonstração de desperdício, de má administração, de gastos desnecessários e, por que não dizer, de uma enorme burrice. Né? Por que tantos investimentos para destruir 8, 12 vezes o planeta se uma vez só já bastava? Logo, a corrida armamentista não conseguiu determinar para o mundo quem era melhor, se era os Estados Unidos ou se era a União Soviética. Então, nós vamos ver aqui as estatísticas de guerra da corrida armamentista. Observem o crescente, chegando ao ponto de 1989, observe o crescente do poderio nuclear das duas nações. Já que as duas nações não conseguiram demonstrar quem era mais poderosa através de uma corrida armamentista, elas tentaram demonstrar qual era mais poderosa em termos de ciência e tecnologia. E começou uma corrida tecnológica entre as duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tentando demonstrar ao mundo quem possuía a melhor ciência, quem possuía a melhor tecnologia. E o fator que foi escolhido para dar essa demonstração foi a corrida aeroespacial. As duas nações procuravam mostrar o poder de sua tecnologia e de sua ciência através de uma corrida de quem alcançaria primeiro o espaço sideral. Qual nação teria conhecimento científico suficiente para liderar o mundo no futuro, onde certamente haveria o povoamento de outros planetas, certamente haveria a expansão da Terra em direção ao cosmos. Então, essa corrida tecnológica
ela toda vai se basear em cima de uma corrida aeroespacial. Qual das duas nações possui ciência suficiente para conquistar o espaço? A União Soviética saiu na frente. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite, chamado Sputnik. O Sputnik 1 foi o primeiro satélite lançado pela Terra e que deu uma volta completa e permaneceu em órbita da Terra. A União Soviética faz o segundo gol dessa competição. Ela lança o Sputnik 2 em 1957, poucos meses depois. A diferença do Sputnik 2 para o Sputnik 1 é que ele levaria um ser vivo. Pela primeira vez, um ser vivo iria orbitar a Terra. O ser vivo escolhido foi uma cadelinha chamada Laika. A cadela Laika estaria dentro do Sputnik 2 e ela faria o trajeto de uma órbita completa em torno da Terra. Né? E aí vem o terceiro gol da União Soviética. Aliás, se fosse o Campeonato Nacional de Futebol, eles já teriam condições de pedir até uma música para o Fantástico. A União Soviética já emplacou 3 gols de placa nessa corrida tecnológica que se baseia nas conquistas aeroespaciais. Primeiro, ela mandou o Sputnik 1, o primeiro satélite a orbitar o nosso planeta. Depois, ela mandou o Sputnik 2, o primeiro satélite a carregar um ser vivo que orbitaria a Terra. Agora, ela vai lançar ao espaço o primeiro homem a orbitar a Terra. Vai ser o primeiro homem que vai viajar pelo espaço. Isso vai ocorrer em 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1. A missão foi lançada do Cosmódromo de Baikonur e durou 1 hora e 48 minutos e consistiu numa volta de órbita da Terra a 315 quilômetros de altitude. Gagarin vai ser o autor da célebre frase "A Terra é azul". Observa, gente, que a União Soviética disparou na frente nessa parte da corrida tecnológica. Ela já mandou um satélite, o Sputnik 1, já mandou o primeiro ser vivo em órbita, o Sputnik 2 com a cadelinha Laika, e agora está mandando o primeiro homem ao espaço, a fazer uma órbita em torno da Terra a 315 km de altitude, que é o cosmonauta Yuri Gagarin. Célebre, e esse cosmonauta ficou famoso por essa célebre frase, que a Terra é azul, ou seja, a Terra vista do espaço ela é perfeitamente e completamente azul. Bom, aí nós temos uma representação do primeiro cosmonauta Yuri Gagarin e sua façanha de ser o primeiro homem a viajar pelo espaço, o primeiro homem a orbitar a Terra. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos deu o troco, e deu o troco muito bem. Em 1961, ele vai fazer muito mais que lançar um satélite, ele vai fazer muito mais do que botar uma cadelinha em órbita, ele vai fazer muito mais do que colocar um homem em órbita da Terra. Através do projeto Apollo, em 1961, os Estados Unidos e a NASA levarão o primeiro homem à Lua, ou seja, levarão os homens ao nosso satélite natural, a Lua. A primeira real viagem para fora da Terra em direção a outro elemento sideral. Então nós vamos ver que em 20 de julho de 1969 chegava à base da NASA a notícia que Neil Armstrong, Edwin Aldrin haviam pisado na Lua e de que Armstrong havia falado a famosa frase: "Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade". Com a chegada à Lua, os Estados Unidos ganhou a corrida aeroespacial. Então nós aí podemos ver uma imagem do homem na Lua, né? Neil Armstrong e sua célebre caminhada no solo lunar.
nós podíamos dizer aí, se terminasse a história por aqui, que os Estados Unidos ganhou a corrida tecnológica, ganhou a corrida aeroespacial. No entanto, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela colocou muitas dúvidas se realmente o fato tinha acontecido. A União das Repúblicas Socialistas não acreditava que os Estados Unidos tinham levado o homem à Lua, e mais que isso, tinha filmado e mais que isso, reproduzido essa filmagem para boa parte do mundo. A União Soviética dizia com todas as letras que tudo não passou de uma farsa. E os soviéticos afirmavam isso e tentavam confirmar a sua tese baseada em algumas teorias, algumas observações feitas pelos especialistas soviéticos. Vamos ver essas observações, por que os nossos amigos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas afirmavam que tudo tinha sido uma farsa e usavam esses argumentos para tentar provar esta teoria. Então, o primeiro argumento que os soviéticos utilizavam: não apareciam estrelas no céu nas imagens feitas durante o pouso na Lua. Então, os soviéticos afirmavam, e realmente isso era comprovado, que atrás dos astronautas o céu estava em completa escuridão. Ou seja, onde estão as estrelas? Primeiro, teoria levantada pelos soviéticos para comprovar a farsa da possível ida do homem à Lua através do processo e do projeto Apollo, desenvolvido pela NASA e pelos Estados Unidos. A segunda tese dos nossos amigos soviéticos era o uso de luzes artificiais durante a encenação do pouso na Lua resultou em sombras com coloração em ângulos visíveis na filmagem. Ou seja, todo filme, por exemplo, filmes de Hollywood, ou os filmes de cinema em geral, eles têm que ter uma certa iluminação para dar uma certa definição às imagens. E essa iluminação em um fundo todo preto resultaria em sombras com coloração. Ou seja, as sombras que apareciam na filmagem do Homem na Lua, elas apresentavam colorações e ângulos que não ocorreriam através de uma iluminação natural, mas somente através de uma iluminação artificial. A terceira tese apresentada pelos soviéticos para comprovar que tudo não passou de uma falcatrua foi que as imagens teriam sido feitas em pontos diferentes da Lua. No entanto, todas essas imagens apresentavam o mesmo pano de fundo, indicando que foi usado o mesmo cenário de fundo para todas as imagens. O que os soviéticos estão dizendo é que durante as filmagens do Homem na Lua haviam trechos do nosso amigo Neil Armstrong, o astronauta caminhando sobre a Lua, do outro astronauta andando no carro lunar. No entanto, apesar dos momentos e teoricamente das paisagens serem diversas, o pano de fundo, o cenário de fundo de todas as imagens era sempre o mesmo. Então parecia que eles estavam desenvolvendo sua movimentação dentro de um mesmo cenário. Isso, segundo os soviéticos, na sua observação das filmagens do Homem na Lua, né, dos Estados Unidos e a NASA levando o Homem à Lua. E a quarta teoria: se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, como temos imagens dele desembarcando? Então quem fez as filmagens? Para os conspiracionistas, isso demonstra que o pouso foi uma armação. Então, nós podemos observar claramente quando a nave desce na Lua, né, quando é feita a lunissagem ou pouso na Lua, como vocês como queiram chamar, né, as teorias da conspiração mostram a cápsula abrindo, Neil Armstrong saindo. Mas espera aí, se ele foi o primeiro homem a descer na Lua, quem estava filmando essa descida? Vamos para a quinta teoria, a quinta tese apresentada pelos soviéticos para provar que o homem não foi à Lua. Essa quinta teoria
ela diz que a bandeira norte-americana fixada pelos astronautas na Lua, ela tremulou. Não há vento na Lua. Nós sabemos que no espaço não há vento, existe o vácuo. Onde tem vácuo não tem vento. Então, como a bandeira tremulou? Existe brisa na Lua? Então, os soviéticos também levantaram essa tese, que é a quinta, para provar que os norte-americanos não haviam chegado à Lua, que tudo isso era uma falcatrua. A sexta tese dos soviéticos. As imagens feitas pela NASA mostram pegadas super nítidas, bem preservadas dos astronautas no solo lunar. O problema é que na Lua não existe umidade. Se não existe umidade, qualquer pegada na Lua seria a mesma coisa que fazer uma pegada na areia do deserto. Ela não tem profundidade, ela é superficial. E rapidamente ela se torna cada vez mais superficial, ela se torna um relevo, um contorno. No entanto, a pegada do primeiro homem a pisar na Lua, ela se tornou profunda, como se ele tivesse pisado em barro ou lama, ou em um solo úmido. Agora, nós sabemos que não existe umidade na Lua. Então, como isso foi possível? A sétima tese levantada pelos soviéticos, para provar que o pouso não passou de uma farsa, foi que no pouso no módulo lunar deveria ter produzido uma cratera, porque os motores são de grande potência. E também devia ter levantado uma nuvem de poeira. No entanto, nada disso aconteceu. A Terra, o solo abaixo do módulo lunar, ele não está chamuscado pelo fogo, ou não existe uma pequena cratera, e muito menos se levantou poeira. E aí existe muita poeira na Lua. Então, esse fato também é um dos fatores pelos quais os soviéticos tentam comprovar que tudo aquilo não passou de uma encenação. A oitava tese que eles levantaram como parte da encenação é que a NASA teria apresentado uma série de rochas que teria teoricamente trazido da Lua. Mas muitas dessas rochas que eles mostraram aos repórteres são semelhantes às rochas de meteoros que caíram na Terra, ou meteoritos que caíram na Terra. Então, os soviéticos conseguiram pontuar nas fotos algumas rochas que eles mostravam como rochas semelhantes a aquisições feitas pelos norte-americanos de meteoritos que caíram nos Estados Unidos. Então, para os soviéticos, eles não estavam mostrando pedras lunares, mas estavam mostrando novamente fragmentos de meteoritos que eles já possuíam há muito tempo. A nona tese apresentada pelos soviéticos é, no mínimo, perturbadora. O pouso na Lua feito pelos Estados Unidos, ele foi amplamente filmado, com câmeras portáteis da marca Kodak, inclusive. Agora, os soviéticos dizem, e é verdade, que no espaço a temperatura é de menos 270 graus Celsius. Como essas câmeras resistiram a essa temperatura? E, finalmente, a décima tese apresentada pelos soviéticos para tentar comprovar que o homem não foi à Lua. Naquele tempo não haviam microbaterias e as baterias portáteis, as poucas que haviam, que de portáteis não tinham nada, duravam de meia hora a 45 minutos. No entanto, as filmagens feitas pelos norte-americanos na Lua denotam horas sem que os astronautas troquem as baterias. Como isso é possível? Como eles conseguiram fazer essas filmagens por horas, sem trocar as baterias das câmeras portáteis, se na Terra, naquela época, não havia tecnologia suficiente para desenvolver baterias portáteis que durassem mais que 30 a 45 minutos. Bom, realmente, depois de todas essas dúvidas levantadas pelos soviéticos, a vitória, o que seria a vitória tecnológica dos Estados Unidos e do seu pouso na Lua, foi chamuscado. Muitas pessoas começaram a acreditar nessas teorias da conspiração levantadas pelos soviéticos. E a façanha norte-americana ela foi um pouco chamuscada, ela foi um pouquinho desvalorizada por essas dúvidas. Gente, nós temos algumas fotos aí
Não são todas as fotos, porque eu não consegui fotos das 10 teses, né? Eu fiz uma pesquisa e consegui algumas fotos que mostram essas teses levantadas pelos soviéticos. Então, essa primeira foto, vocês podem ver que realmente o horizonte não tem estrelas do homem caminhando na Lua. Isso é impossível. Realmente é muito estranho. Na segunda foto, realmente a bandeira americana está tremulando, o que também é muito estranho. Na terceira foto, vocês veem a pegada de Neil Armstrong no solo lunar. É uma pegada profunda, é como se o solo estivesse umedecido e realmente não existe umidade na Lua. E a quarta foto mostra o módulo lunar pousado e vocês podem ver que o solo não está chamuscado, não existe uma microcratera e nem o assentamento da poeira que teria sido levantada por metros e metros devido à potência do módulo lunar. Bom, gente, eu não quero levantar nenhuma teoria conspiracionista aqui, se o homem foi ou não foi à Lua. Eu tenho certeza que para cada uma dessas teses levantadas pela União Soviética, os Estados Unidos arrumou uma explicação. Eu deixo a cargo de vocês. Pesquisem sobre esse fato, né? Claro, se vocês quiserem, e procurem observar as explicações dadas pelos Estados Unidos. E depois vocês, baseados nas explicações dadas pelos Estados Unidos e nas teses levantadas pela União Soviética, vocês mesmos venham a decidir se o homem foi ou não à Lua. Bom, a gente já viu que esse negócio de corrida armamentista não conseguiu provar qual era a nação mais poderosa. Nós já vimos também que a corrida tecnológica não conseguiu provar qual era a nação mais poderosa. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética partiram para planos econômicos. Os Estados Unidos saiu na frente e criou um plano econômico. Esse plano econômico ele se propunha a auxiliar as nações em reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos estavam oferecendo dinheiro, empréstimos, às nações em fase de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Com isso, é óbvio, ele procuraria atrair aliados e implantar nessas nações o seu sistema econômico, o seu sistema financeiro, e fornecer dessa forma a sua hegemonia mundial. O plano econômico apresentado pelos Estados Unidos se chamou Plano Marshall. Plano Marshall. Só que não adiantou nada, porque imediatamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou um plano igualzinho, com os mesmos objetivos, que se chamou Plano Comecon. Né? Então, em julho de 1947, nós vamos ver que o Plano Marshall ofereceu durante 4 anos empréstimos a esses países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. E foi um total de 13 bilhões de dólares. E a União Soviética, no período de 1949 a 1991, ofereceu a países também afetados pela Segunda Guerra Mundial auxílio econômico. Países tais como a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Romênia. Né? E o objetivo sempre era de conseguir aliados, auxílio mútuo, né? E trazer a esses países o sistema econômico e político do país que estava emprestando esses valores. Também podemos citar a Mongólia em 1962, Cuba em 72 e o Vietnã em 78. Todas essas nações fizeram uso dos empréstimos fornecidos pela União Soviética através do Comecon, através do plano econômico Comecon, que era um plano de empréstimos às nações que estavam em processo de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial ou nações em processo de desenvolvimento. Novamente, um empate técnico entre União Soviética e Estados Unidos. Eles não conseguiram alcançar os objetivos desejados porque ambos ofereceram a mesma coisa e conseguiram a mesma coisa. Converteram algumas nações, mas não todas, e ambos
ofereceram o mesmo auxílio técnico financeiro, ambos ofereceram os mesmos prazos e ambos alcançaram objetivos semelhantes. Então não houve um destaque. Novamente, nem os Estados Unidos nem a União Soviética conseguiram a tão desejada hegemonia política e econômica mundial. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos vão partir para os pactos militares. Os Estados Unidos novamente saem na frente e criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era um tratado militar de não agressão e de proteção mútua. Os países aliados à OTAN se comprometiam à defesa mútua, um país pelo outro, todos por um por todos e todos por um, e também se comprometiam a não se agredirem militarmente. Pouco tempo depois, a União Soviética também criou seu pacto militar, que é o Pacto de Varsóvia, que tem os mesmos objetivos e os mesmos fins que a OTAN. Então, gente, nós vamos ver que a OTAN foi criada em 1949 e tinha como objetivo, como já falei, dar apoio militar a todos os países capitalistas que desejassem se aliar à OTAN. E aí nós temos a Alemanha, né, a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, a Espanha, os Estados Unidos, né, a França, a Grécia, os Países Baixos, a Islândia, a Itália, a Noruega, Portugal, o Reino Unido, Turquia, Hungria, Polônia, República Tcheca, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e a Eslovênia. Por outro lado, o Pacto de Varsóvia foi criado em 1955, como eu já expliquei, com os mesmos objetivos. E fizeram parte do pacto a União Soviética, claro, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Romênia. A Polônia, inclusive, ela sai da OTAN e entra no Pacto de Varsóvia. Vamos continuar, gente. Bom, os pactos militares, infelizmente, não conseguiram provar qual era a nação que oferecia mais vantagens. Os pactos militares não conseguiram, então, demonstrar qual a nação oferecia mais vantagens, qual a nação estava oferecendo mais vantagens. Logo, os pactos militares não alcançaram o objetivo tão desejado de provar qual era a nação que ofereceria maiores vantagens para aquelas nações que a elas se tornassem coligadas. Vamos adiante. O marcatismo. Nós vamos abrir um parênteses aqui, gente, e vamos falar de um período da história dos Estados Unidos onde se promoveu uma verdadeira caça às bruxas, onde se promoveu uma verdadeira caça aos comunistas. Essa caça ela foi feita por um membro político dos Estados Unidos, chamado MacArthur, né? Por isso o nome marcatismo. Vamos ver isso então. Ela foi uma corrente de pensamento anticomunista, né? Uma corrente de pensamento anticomunista dos anos 50, que na busca de combate a comunistas, na busca de combate a membros do Partido Comunista, a busca de combater pessoas que fossem simpatizantes do comunismo, acabou provocando graves violações dos direitos constitucionais nos Estados Unidos. Foi um movimento bem polêmico da política norte-americana, pois para tentar combater o comunismo no país nos anos 50, mesmo que isso significasse violar os direitos civis, a opinião política prevista na Constituição dos cidadãos americanos. Motivada pela paranoia da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o marcatismo foi personificado pelo senador republicano Joseph McCarthy. Daí o nome marcatismo, como nós já havíamos falado antes. Como presidente do Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas no Senado, MacArthur cometeu diversos abusos, autorizou a quebra de sigilo, violou
fundamentos legais como o direito à ampla defesa, pressionou interrogatórios e divulgou listas de supostos adeptos do comunismo, que deveriam sofrer todo tipo de sanção, mesmo sem provas definitivas. Então, as pessoas eram acusadas de comunistas por MacArthur, sofriam graves penas, sanções, sem que houvessem provas definitivas que elas eram realmente simpatizantes do comunismo. As investigações não poupavam ninguém. Eram membros do exército, do governo, do próprio parlamento, especialmente professores, escritores, artistas e sindicalistas. Em Hollywood, vários diretores e produtores e atores tiveram as carreiras arrasadas por entrarem na lista negra do MacArthur. Né? Até o Charles Chaplin foi incluído e penou para conseguir trabalho nessa época, mas os excessos de MacArthur custaram caro. Com o tempo, ele passou a ser acusado de usar sua posição no Senado para perseguir desafetos políticos. Lentamente perdeu espaço no cenário norte-americano. Ao mesmo tempo, a opinião pública começou a se voltar contra os principais casos de injustiça nesse período. Foi o fim das caças à bruxa, foi o fim da caça às bruxas contra a esquerda no país. Então, nos Estados Unidos, no ano 50, como uma das consequências da Guerra Fria, nós temos o marcatismo. Esse marcatismo, que literalmente nada mais era do que uma perseguição a possíveis adeptos ou simpatizantes do comunismo. E nesta perseguição, injustiças e violações dos direitos individuais de cada cidadão foram cometidas de diversas formas. Vamos lá então, gente. Nós falamos que a Guerra Fria ela não teve confrontos militares entre os dois principais participantes, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas nós vamos ver agora que a Guerra Fria ela acabou provocando conflitos em várias outras nações. Ou seja, as duas principais nações, as duas superpotências, nunca tiveram coragem de se enfrentar realmente, mas elas tiveram coragem de provocar guerras em outras nações. Então, durante a Guerra Fria, vão ocorrer vários conflitos regionais. Cada parte, ou seja, cada nação dessas que acabou entrando em conflito, estimulado pela Guerra Fria, ela recebia apoio das duas nações. Um lado recebia apoio dos Estados Unidos e outro recebia apoio da União Soviética. Esses conflitos ocasionados pela Guerra Fria, os mais conhecidos são a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e a Guerra do Afeganistão. Vamos para a Guerra do Vietnã. Bom, a Indochina se tornou independente da França em 1954, formando o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Foram previstas eleições para a unificação do Vietnã em 1956. Como os sul-vietnamitas se negavam a promover a eleição, ou seja, os sul-vietnamitas, ou seja, o Vietnã do Sul, não queria se unir ao Vietnã do Norte. Então o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul. Sem uma declaração de guerra formal, os Estados Unidos interviu militarmente no Vietnã. Por quê? Porque o Vietnã do Norte era de tendência comunista e o Vietnã do Sul era de tendência capitalista. Então, os Estados Unidos mandam homens e armas para o Vietnã do Sul para impedir que o Vietnã do Sul seja assimilado pelo Vietnã do Norte e, consequentemente, venha a ser um futuro país socialista. Só que, do outro lado, a União Soviética armava o Vietnã do Norte. Foi uma guerra terrível, com várias perdas de vida e uma guerra de exaustão, uma guerra que, mais que matar, provocava deformidades nos soldados. Os soldados vietnamitas do Norte, eles aprenderam que melhor que matar era provocar o terror. Então eles tinham muitas armadilhas na floresta com o objetivo de alejar, de criar dolorosas feridas ou ferimentos, de cegar e assim por diante. Por outro lado, os Estados Unidos
apelou, começou a usar algo que era proibido, que eram os gases venenosos. O exército americano usou gases venenosos, o famoso gás mostarda. Ele foi melhorado, e mesmo as bombas de fósforo foram melhoradas e foram usadas no Vietnã em áreas populacionais, em áreas onde eles sabiam que haviam pessoas habitando. Essa guerra fratricida vai acabar em 1973 com o Tratado de Paris, né? E os Estados Unidos vão se comprometer a se retirar do Vietnã. Em 1975, o Norte vai vencer o Sul e o país vai ser reunificado. Então, agora não existe mais Vietnã do Sul nem do Norte, só existe Vietnã. E os dois países, as duas partes do país são uma só, o Vietnã, de tendência socialista. Após anos da Guerra do Vietnã, acredita-se que 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Além disso, o conflito ficou marcado por cenas de violências contra os civis que chocaram o mundo. Essas cenas de violência chocaram o mundo, principalmente o uso de armas químicas, como eu havia citado anteriormente, pelos Estados Unidos, que causou grave contaminação do solo até hoje, né? Afeta os vietnamitas. E aumentou o número de casos de doenças como câncer, leucemia e outras. Aí nós temos uma foto da Guerra do Vietnã, onde os helicópteros foram amplamente utilizados, helicópteros de guerra foram amplamente utilizados. A Guerra da Coreia. O conflito da Coreia ele ocorre de 1950 a 1953. No final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia era de domínio japonês. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu, a Coreia foi dividida em dois países, Coreia do Norte, de influência soviética, socialista, e Coreia do Sul, de influência norte-americana, dos Estados Unidos. Né? A invasão do Sul pelas tropas do Norte deflagrou o conflito, a Guerra da Coreia. Esse conflito durou alguns anos e, com o fim do conflito, o que foi viável, já que as duas Coreias eram mantidas e armadas militarmente, a do Sul pelos Estados Unidos e a do Norte pela União Soviética, e isso fazia com que a guerra nunca tivesse fim, se chegou num acordo que era melhor deixar como estava, ou seja, existir duas Coreias, uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Coreia do Norte de tendência socialista e Coreia do Sul de tendência capitalista. Então, ficou dividido tal qual é até hoje. Finalmente, a guerra no Afeganistão. A guerra no Afeganistão, nós vamos ver que a União Soviética ela vai invadir o Afeganistão, né, nos anos 70, mais precisamente 79, eles invadem o Afeganistão. Né? Aliás, a União Soviética sempre considerou e considera até hoje o Afeganistão parte do seu território, porque já pertenceu, o Afeganistão, ao antigo império, né? Ao antigo império russo, né? O Afeganistão já fez parte do antigo império russo. E até hoje, o Putin já falou isso com todas as letras, né? Eles não aceitam que o Afeganistão não faça parte das possessões territoriais soviéticas. Bom, vamos lá então. Nós vamos ver que as tropas soviéticas vão invadir o Afeganistão, mas ela vai ser frustrada pela guerrilha afegã, patrocinada e bancada pelos Estados Unidos. Os americanos eles são sempre ridicularizados pela União Soviética pelo fracasso no Vietnã. Em contrapartida, os americanos também tiram onda com os soviéticos por causa do fiasco, do fracasso no Afeganistão. Esse conflito foi uma guerra longa que se estendeu muito tempo, mas, por fim, os soviéticos saíram do solo afegão e permitiram que o Afeganistão fosse mais uma vez independente. Atualmente, quem controla o Afeganistão, vocês sabem melhor que qualquer um, é os Estados Unidos. Gente, aí termina a Guerra Fria. A Guerra Fria encontra o seu fim quando um dos lados finalmente perde. Vocês viram que até aí está tudo equilibrado. Um ganhou, por exemplo, a União Soviética ganhou a Guerra do Vietnã. Pelo menos a nação
a qual eles estavam ajudando, venceu. Na Coreia deu empate, mas depois, no Afeganistão, quem ganhou foi os Estados Unidos. Os afegãos conseguiram expulsar os soviéticos com auxílio dos Estados Unidos. E como é que essa guerra vai chegar ao fim, afinal? Aí é que está o que da questão. Essa guerra vai chegar ao fim com a desintegração da União Soviética. Ou seja, os gastos provocados pela Guerra Fria para os soviéticos são insuportáveis. A corrida armamentista desenfreada, onde a União Soviética conseguia destruir o mundo 12 vezes, como nós já vimos, teve um custo muito alto para a economia dos soviéticos. Os empréstimos feitos pelos soviéticos no Comecon teve um custo muito caro para a economia dos soviéticos. A manutenção das guerras na Coreia, no Vietnã e no Afeganistão teve um custo muito caro para os soviéticos. Sem contar que o povo, vivendo numa situação de um socialismo mais parecido com uma ditadura de esquerda, o povo começou a demonstrar sinais de desalento, de desesperança, e muitas possessões da União Soviética começaram a desejar democracia, participação nas decisões políticas. A União Soviética, enfraquecida economicamente, politicamente e socialmente, ela começa a se desintegrar. E as nações que faziam parte ou estavam sob a tutela da União Soviética começam a se libertar do seu controle. Talvez a maior prova disso seja a queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha Oriental se unifica à Alemanha Ocidental. Nós sabemos que no fim da Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Oriental, sob tutela da União Soviética, então a Alemanha Oriental sob tutela da União Soviética e a Alemanha Ocidental sob tutela dos Estados Unidos. Com o enfraquecimento, com a desintegração da União Soviética, repito, desintegração econômica, desintegração política, desintegração social, desalento social, nós vamos ver que a União Soviética não consegue mais manter o seu vasto território, não consegue manter as suas possessões, a sua influência, e as nações gradualmente vão se libertando da União Soviética. Então, com a desintegração da União Soviética, nós vamos observar que a Guerra Fria vai ser ganha pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se consagrar na década de 90 como a principal potência econômica, política, militar do mundo. E os preceitos econômicos, políticos e ideológicos norte-americanos serão deflagrados e difundidos por todo o planeta. As causas para o fim da Guerra Fria, nós vimos, né? A desintegração da União Soviética, devido à falta de democracia, o atraso econômico, a crise nas repúblicas soviéticas vão acelerar, né? E essa crise do socialismo no final da década de 80, em 1989 cai o muro de Berlim, na Alemanha Oriental. As duas Alemanhas se reunificam, e quando o Muro de Berlim cai, é a maior prova que a União Soviética não tem mais poder e capacidade de controlar suas possessões. A partir daí, a desintegração da União Soviética é consecutiva, as nações que fazem parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começam a promover a sua independência, e a União Soviética fica num estado de fragilidade que vai permitir a hegemonia mundial dos Estados Unidos, com a vitória do capitalismo, da democracia e do pensamento político norte-americano. Gente, nós acabamos de ver a Guerra Fria, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês revejam esse vídeo quantas vezes for necessário para que compreendam. Se houver dúvidas, podem mandar essas dúvidas pela plataforma. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Espero que todos fiquem bem e que Deus os abençoe. Um bom dia a todos.